Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Será que vale a pena investir na Copel neste momento? E qual seria seu preço justo? Para responder essas e outras perguntas, fica comigo até o fim do vídeo que vamos analisar essa empresa da bolsa e que já está fazendo parte da carteira de ações aqui do canal. Então te convido a acompanhar esse vídeo e muitos outros que eu produzo aqui. E se você gostar desse vídeo, comenta e compartilha nas suas redes sociais para espalhar mais conhecimento para mais pessoas sobre como investir na bolsa. E não se esquece de conferir os links que estão na descrição desse vídeo aqui, que isso me ajuda muito a ter mais material sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no canal. Bora pro vídeo? Bom, então para começar, eu queria mostrar esse gráfico aí, e olha como é que ele é bonito para quem compra ações para o longo prazo. Percebe o seguinte, olha esse período aqui, ela andou praticamente de lado durante o quê? Praticamente 9 anos aí. Então, dentro desse período, dá para você acumular boas ações. Eu vejo muita gente reclamando que a ação não anda, a ação não sobe, que isso, que aquilo, quando na verdade o seu objetivo é comprar nessas etapas aqui, ó. Tanto aqui, 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 aqui. Então, para quem acumula as ações no longo prazo, esse período é perfeito, porque você vai ganhar dividendos em cima da sua base acionária, ou seja, da quantidade de ações que você tem. Então, se você fizer um preço médio por aqui, quando chegar nessa etapa aqui, você, além de ganhar os dividendos, vai ganhar essa valorização toda. É claro, respeitando os fundamentos da empresa. Então, a gente vai ver mais para frente que essa parte aqui não andou de lado à toa. Mas se você acredita na empresa, então continua suas compras e para de ficar reclamando que a ação não sobe, ou que a ação cai, ou que a ação fica de lado. Então foca na sua quantidade de ações. Isso tem que ser o seu foco. Porque depois que a empresa melhora os seus fundamentos, isso aqui acontece. E aí todo esse período vale a pena. Agora vamos ver um pouco do que a empresa faz e do que ela é. Então a Copel é a Companhia Paranaense de Energia, é a maior empresa do estado, foi criada em 1954, com controle acionário do estado do Paraná. Ela abriu seu capital na bolsa em abril de 94 e em julho de 97, ela foi a primeira do setor elétrico listada na Bolsa de Valores de Nova York. Ela também faz parte dessa Latbex aqui, lá na Comunidade Econômica Europeia. A estrutura da empresa compreende um parque gerador próprio, composto por 30 usinas e 11 participações. Na parte de transmissão, ela possui mais de 4.000 quilômetros de linhas e 45 subestações automatizadas. Um detalhe que eu queria chamar a atenção é que se for comparar a quantidade de extensão de linha da Taesa, atualmente chega a 13.000 e o da Copel é de apenas 4.000 quilômetros. Então é um detalhe curioso aí. Na parte de distribuição, ela conta com 195.000 quilômetros de linhas, sendo a terceira maior do país, e 362 subestações automatizadas. E tudo isso aí está espalhado praticamente no Brasil todo, com sua maior concentração no estado do Paraná. Então ela possui linhas de transmissão e geradores de energia, e eu vou citar aqui que a empresa tem poucos projetos em desenvolvimento. Basicamente ela tem uma usina aqui em construção e esse complexo eólico Jandaíra. E o resto você percebe que está praticamente consolidado, estando na mão da empresa ou projetos que ela tem participação. Das obras em andamento, essa de Bela Vista já custou 217 milhões de reais investido, esse complexo de Jandaíra já possui 400 milhões investido e ambos têm previsão de conclusão com antecedência. Além de contar com esse projeto de energização da linha de transmissão em teste, que liga Blumenau a Curitiba Leste, onde já foi investido mais de R$500 bilhão de reais. Quando a gente parte para o organograma da empresa, a gente vê o seguinte, que o estado do Paraná possui praticamente 70% do capital votante. O BNDES possui praticamente 12%, a custódia em bolsa está em torno de 16%, a Eletrobras tem uma parte mínima de 1,5% praticamente, e os outros acionistas não chegam nem a 0,5%. Então aqui a gente consegue ver a força do estado do Paraná, ou seja, ele é a parte principal da empresa. Isso traduz nesses números aqui, com essa porcentagem total de ações do estado do Paraná e essa quantidade total do BNDES. Mas aqui cabe ressaltar uma coisa. O BNDES já avisou que vai sair da empresa. Ele vai ofertar
65 milhões aproximadamente de units da empresa. Então, essa estrutura acionária vai mudar. Isso deve ocorrer durante esse primeiro semestre de 2022. E já que a gente está falando de units, essa parte da empresa é composta de uma ação ordinária juntando com 4 preferenciais. Então, toda vez que você for fazer as contas para as units, lembra dessa relação. Um ponto positivo para a governança da empresa foi ela ter entrado agora, nesse ano de 2021, no nível 2 de governança de mercado, onde isso se traduz em uma melhora no quesito segurança para o minoritário. Ou seja, agora as ações da Copel possuem 100% de tag along, tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais. Isso era uma barreira para a empresa até então. Então muita gente deixava de investir na Copel por causa disso. Mas agora ela melhorou nesse quesito. E agora partindo para a parte que o pessoal mais gosta, que são os dividendos, nota esse número aqui. Bem alto, não é? Pois bem, cuidado, porque esse número não é verdadeiro. Mais para frente eu vou te mostrar o porquê desse número estar tão alto assim. Então muito cuidado quando você observar alguma ação pagando muito fora da média do mercado. Esse número aí ocorreu devido a esse pagamento não recorrente aqui do ano passado. Percebem como ele foi muito fora da média? Mas por que esse número ocorreu? Basicamente, por esse fato aqui, a venda da Telecom pela Copel, onde gerou um ganho de 2,5 bilhões de reais. Então foi daqui que saiu aquele pagamento extraordinário de 2021. Então muito cuidado para não achar que esse pagamento vai ser recorrente. A bolsa não ajustou o valor da ação porque sabe que esse valor não será repetido no longo prazo. Na bolsa não tem bobo. Muito cuidado. Se você acha que na bolsa tem bobo, o bobo é você. Se você olha a Copel para pagamento de dividendos, então recomendo você ter um pouco de calma. Por quê? Porque ela demora a pagar. Ela anuncia, mas demora a pagar, tá vendo? Ó? Ela anuncia, mas demora a pagar. Anuncia, demora a pagar. Então, se você está precisando de dividendos depois do fato anunciado, então cuidado com Copel. E agora partindo para os resultados do terceiro trimestre da Copel, a gente consegue ver que a geração de caixa ajustada dela aumentou cerca de 4% aproximadamente contra o terceiro trimestre de 2020. Tivemos o desinvestimento da Telecom, gerando um caixa de 1,7 bi. Também teve a repactuação do risco hidrológico de 1,6 bi no caixa da empresa, além do plano de demissão incentivada, que ajuda a reduzir custos para a empresa e gerando uma economia de 151 milhões de reais ao ano. Isso tudo impactou o lucro líquido com um aumento de 6% nos trimestres de 20 para 21 e cerca de 31% quando a gente compara no ano contra ano. A empresa verificou um saldo no caixa de 4,8 bi, um aumento de 50% frente ao mesmo período do ano passado, além do pagamento da primeira parcela de proventos em 2021. A gente também consegue ver uma redução de custos de praticamente 5% de 20 para 21. E quando a gente vai olhar a dívida, a gente nota o seguinte, que 98% dela é em moeda nacional. Portanto, ponto positivo para a empresa, que não sofre com a variação cambial. E como a empresa possui cerca de 5 bi em caixa, no momento, essa parte da dívida até 2027 está praticamente garantida, tendo que se preocupar apenas com o restante dessa dívida aqui, que está para vencer de 2027 para frente. E como eu já expliquei, ela não tem mais tantos projetos em construção. A maioria deles já está funcionando. E um outro detalhe também importante é ver que o custo médio está em 6,39%, sendo que pouco mais da metade está atrelado ao CDI. E um fator bem importante que eu quero chamar a atenção é esse nível de alavancagem aqui de 0,8 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA. E esse fator vai ser importante na nova política de dividendos da empresa. Para quem for olhar a Copel, tem que prestar atenção nesse gatilho aqui. Por que ele vai ser importante? Como a gente pode ver, a empresa vai trabalhar com essa relação aqui de 2,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, sendo que ela já tem estudos que é um nível saudável manter dentro dessa faixa, entre 2,3 e 2,8 vezes. Então é bem saudável essa relação para a empresa nos seus estudos. E por que desse enfoque? Por causa disso aqui, da nova política de distribuição de dividendos. Então, se a empresa não der lucro, então a distribuição não vai ser obrigatória, o que é meio óbvio, né? Agora, se o lucro for positivo, aí nós temos as seguintes situações.
Se o nível de alavancagem for menor do que 1,5, então ela vai distribuir 65% do lucro líquido. Se o nível de alavancagem estiver na faixa entre 1,5 e 2,7, então ela vai distribuir 50% do lucro líquido. Agora, se for maior do que 2,7, então ela vai distribuir o mínimo obrigatório por estatuto, que é os de 25% do lucro líquido. Então viram como vai ser importante a gente olhar para a relação dívida líquida sobre EBITDA da Copel, no caso, se for investir visando dividendos? Então muito cuidado com isso. Então fica ligado nesse ponto. Uma coisa que eu diria é que como ela está trabalhando na faixa, entre 1,5 e 2,7, então muito provavelmente ela deve trabalhar com esse valor aqui de 50% do lucro líquido de distribuição de dividendos. Então já dá para a gente mais ou menos majorar o quanto de dividendos ela pode distribuir no futuro. E aí, para prever o quanto de dividendos ela pode pagar, eu vou fazer uma continha básica aqui. No último trimestre, ela nos mostrou um lucro de 750 milhões aproximadamente no ajustado. Então, se em um trimestre ela consegue 750 milhões, multiplicando por 4, eu consigo isso de lucro líquido. Mas vamos trabalhar com aquela faixa de 50% do lucro líquido distribuído. Então, divido por 2. E como esse valor vai ser distribuído nessa quantidade toda de ações, então a gente pode pegar esse valor e dividir por esse valor aí. 2,736, 553, 750. Então, a gente chega nesse valor de 54 centavos por ação. E como a ação está sendo cotada atualmente a 5,81 no momento da gravação desse vídeo, isso pode gerar um dividend yield de aproximadamente 9,5%. Então a gente consegue ver que a Copel tem potencial para pagar essa margem de dividendo aí. Então eu acho viável a gente usar daqui para frente esse valor, dadas as projeções da própria companhia. Mas sem contar também que a gente pode ter outro dividendo não recorrente com essa venda aqui da Compagás pela Copel, ainda nesse primeiro semestre de 2022. Então ainda pode entrar mais receita para a empresa nesse ano, e com ela sem grandes projetos, pode sim distribuir mais valor nesse ano. Mas lembre-se que nada é garantido aqui. Apenas suposições e trabalhando com o que a empresa nos deu até agora. E um outro detalhe também que eu queria mostrar a vocês é esse gráfico aqui, que eu acho o mais bonito de todos. Lembra lá no início, quando eu mostrei que a empresa estava lateralizada? Nesse período aqui, não foi por coincidência. Olha os lucros, praticamente numa constante de sobe e desce, e a cotação sempre acompanhando. A partir do momento que a empresa melhorou seus resultados, a cotação explodiu. E é isso que você tem que olhar quando for ver uma empresa. Tem que ver como é que ela está melhorando os seus resultados. Se ela está melhorando os seus resultados, isso vai se refletir na cotação da empresa. Não tem mistério. O problema é você querer ficar rico da noite para o dia. Não vai acontecer isso. Vai jogar na Mega Sena, que é melhor. Então, muito cuidado com isso. Presta atenção nos lucros da empresa, porque preço segue o lucro no longo prazo. Não tem mistério. E aqui eu trouxe uma comparação entre a Copel e a CEMIG, que também é uma estatal. E olha como é que elas estão trabalhando aqui. Em termos de dividendo, aqui a gente já viu que isso daqui não é recorrente, então a gente vai trabalhar mais ou menos com aquela faixa de 9,4 que a gente acabou de calcular. Veja que está em linha com o que a CEMIG está pagando. Então, o mercado não é bobo. Ele está deixando esse número aí, mas não é real. Já em termos de PL, já na relação preço sobre lucro, a Copel ganha, estando bem descontada nesse quesito. Então é ponto positivo para a Copel nesse indicador. Um outro indicador que ela também ganha é o de preço sobre valor patrimonial, onde ela está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio, indicando aí um possível bom desconto para a empresa. Mas lembra sempre o que eu falo, indicador só indica, não vá seguir só isso para se investir numa empresa. Procure estudar tudo que ela faz, como ela lucra e todos os detalhes possíveis de uma empresa na hora de se investir, para depois não ficar chorando e olhando só para a cotação e se perguntando por que caiu ou por que subiu. Bom, então baseado em todas essas premissas que a gente acabou de ver, eu montei aqui um esqueminha de preço justo, onde eu vou usar os seguintes dados. O primeiro que eu vou usar é com relação ao lucro líquido, que é esse aqui. Ou seja, eu vou anualizar aquele lucro de 750 milhões no último trimestre. Então, basicamente é isso.
E nota que aqui são considerações. Isso não quer dizer que isso vá acontecer de fato. São considerações para efeito de estudo para preço justo. Também nós temos esse VPA aqui e esse LPA ajustado, porque eu não vou usar o lucro que a empresa teve com a venda da Telecom, porque é um efeito não recorrente. Então eu tive que ajustar esse lucro por ação. Eu fiz um quadrinho também com a média dos dividendos que ela pagou nesses últimos 5 anos. E aí eu obtive esse valor aqui. E também usei aquele valor que a gente achou quando calculou o quanto ela poderia distribuir nos próximos anos, regularmente. Então, com tudo isso considerado, o primeiro método que eu usei foi da fórmula de Graham, e que me deu esse valor aqui, de R$ 13,94. Ou seja, nessas condições, eu tenho uma margem de segurança de praticamente 140%. Então, por Graham, a Copel dá compra e muito. E aí, um outro estudo que eu fiz foi usando a fórmula que o Barsi tanto gosta. Então, o que eu fiz? Eu considerei alguns estudos com relação a ganhos exigidos, sendo o mínimo de 6%, 7%, 8% de yield, 9% e 10% de yield. Feito isso, eu consegui encontrar esses valores aqui. Para um yield exigido de 6%, eu consegui esse valor aqui de 7,67%, obtendo uma margem de segurança de aproximadamente 32%. E é claro que quanto maior o prêmio exigido, menor é o valor da ação, assim obtendo menos margem de segurança. Mas aí eu vou considerar esse valor de média de dividendos para a nossa segunda etapa de simulação. Ou seja, eu vou ajustar esse preço justo me baseando nesse valor aqui de 55 centavos por ação de média nos próximos anos. Então, se eu quiser um yield de 6%, o meu preço justo teria que ser R$ 9,14. Uma margem de segurança de mais de 50%. Ou seja, se eu quiser receber esses 55 centavos, a margem de segurança fica perto do zero nos 9%. Bem em linha com o que a gente tinha calculado lá. Mas eu acredito que esse valor ainda possa ser maior. Aqui eu estou sendo bem conservador, então estou partindo de premissas bem conservadoras. E é claro que você não tem que se basear nessas premissas aqui. Isso aqui é apenas um estudo. Agora vai de você estudar também e estabelecer suas premissas. Agora me diz aí nos comentários qual preço justo você mais gosta de usar. E eu queria também saber de você se você investe em Copel ou se está pensando em investir. E me diz também qual empresa você quer ver analisada aqui. Agora fica comigo vendo os vídeos que vão aparecer aí na tela final. Não se esquece de colocar a nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.